Então, gente, é o seguinte. Bom dia a todos, boa tarde. É, Esse vídeo aqui é o segundo vídeo sobre grandezas proporcionais. É a segunda parte, beleza? Eu recomendo que veja o primeiro, pra quem não viu. E é assim, o intuito aqui é demonstrar, além de fazer uma pequena revisão, né? Demonstrar algumas maneiras como a gente pode ter esse, como é que eu posso falar? Deparar com grandezas diretas e inversamente proporcionais. A gente já viu no outro vídeo que uma das formas que a gente pode se deparar é com tabelas, certo? Então, tem aqui tabelas em colunas e linhas e as colunas vão representar grandezas, né? Então aqui eu tenho a quantidade de caderno, preço, aqui o tempo e a velocidade, né? Certo? Então, tabela. Só que tem outro tipo de tabela que, assim, nada demais. Ela só vira, né? Aqui, eu posso dizer que aqui temos tabelas verticais e aqui tem umas tabelas horizontais, né? E é a mesma coisa, beleza? São grandezas, nesse caso aqui são grandezas diretas e aqui inversas, beleza? Também, vai ter casos, né? Você pode encontrar invertido aqui, né? No caso aqui eu coloquei caderno na primeira coluna e coloquei caderno aqui em cima, na primeira linha. Mas pode inverter, não tem problema nenhum aqui também. Tempo, né? Importa, na verdade, é a relação entre os valores. Beleza? Então, isso que a gente vai fazer. Vou apresentar aqui uma outra maneira de a gente se deparar com grandezas inversas diretas. A gente já viu que no formato de tabela tem essas duas maneiras aí. A gente vê uma grandezas que se relacionam diretamente proporcionais. Mas tem uma outra forma que é através de gráficos, né? E eu vou mostrar aqui como é que você vai encontrar e se for necessário você construir um gráfico, né? Você sabe como faz. Imagine que você tem essas duas tabelas aí, ó, que representam a mesma coisa, certo? Você precise demonstrar isso graficamente. Como é que você faria? E você vai começar assim, olha só. A gente faz desenha uma reta horizontal e uma vertical, certo? E essas retas, elas vão representar cada uma delas, no caso aqui a horizontal, vai representar o eixo, né? Também tem isso, né? Ó, essas retas a gente chama de eixo, então tem o eixo X e o eixo Y. Aí, o que que é nesse exemplo nosso aqui, ó, o eixo X representa a quantidade de cadernos, tá vendo? E o eixo Y representa o preço, certo? Então, ó, você vai fazer assim, você vai fazer duas retas. Eu não sei se você reparou, eu coloquei uma setinha, tá vendo? Essa setinha aqui é interessante para você indicar que é, os valores que a gente vai pôr aqui vai até o infinito. Então, vem para cá, continua, e vem para lá, continua. Como aqui não tem setinha, então indica que para aqui. Na verdade, já para até antes, né? Nesse exemplo aqui, para até antes. Então, o que você tem que perceber é que, entender que a setinha indica que segue indefinidamente, certo? Porque, né, você sabe que eu posso ter uma quantidade de caderno bem maior do que 4, 5, né? E conforme vai aumentando os cadernos, né, a quantidade vai aumentar o preço também. Isso aqui, essa setinha indica isso, beleza? Aí, ó, você fez as duas. Lembrando ó, que essas retas aqui, o ângulo entre elas é de 90 graus, tá? Essas retas aqui são perpendiculares. Tem um ângulo de 90 graus. Ela não pode ser torta, por exemplo, para cá. Aí, ó, feito isso, o que a gente faz? A gente vai fazer marcações nos eixos, em cada um dos eixos, com espaçamentos iguais. Então, ó,
O espaço que tá entre, ó, daqui pra cá, é a mesma distância daqui pra cá e todos também, certo? Vamos supor que aqui tem 1 centímetro. Então aqui tem que ter 1 centímetro, 1 centímetro. Se aqui tiver 10 metros, aqui tem que ter 10, 10, 10, viu? Tem que ser assim. Aí, ó, o que acontece? Esses tracinhos vão representar os números, então, ó. No eixo X, que representa os cadernos, você vai colocar o que? Os valores 1, 2, 3, 4. Certo? E no Y, que representa o preço, você vai colocar 10, 20, 30, 40. Beleza? Tá acompanhando? Como é que faz? Ó, vou até voltar rapidinho, olha só. Então, ó, a gente faz as retas, certo? Que são os eixos. Dá nome a eles, né? Conforme o horizontal a gente chama de o eixo X aqui, caderno, e o eixo Y, preço. Aí você faz as demarcações e põe os números. Beleza? Facinho. Aí, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma malha. Uma malha. Essa, ó, na verdade, essa malha não é obrigatória, né? Não é obrigatório, mas às vezes é necessário porque ela facilita pra gente encontrar uns negócios que a gente vai ver já já. Então, ó, o que é essas malhas? O que é a malha? É nada mais e nada menos do que você fazer retas tracejadas em cada número aqui, ó. Então, no 1 fiz umas retinhas tracejadas, número 2 também, 3, enfim. E no eixo que representa o Y, o preço também, ó. Fiz as retinhas, tá vendo? Apenas isso. Agora, por que é legal? Porque agora, ó, o que vai acontecer? Você vai fazer a relação, ó, 1 e 10, né? 1 e 10. Então, ó, tá vendo essa reta aqui do 1, ó? Ela se encontra bem aqui, ó. Ó, aí você marca uma bolinha. É só por isso. Agora aqui, ó, 2 e 20. Então, 2 vai encontrar aqui no 20, ó. Entendeu? Aí você já entendeu, ó. 3 no 40. 3 no 30, 4 no 40. Beleza? Fez as bolinhas, ó. Você marcou os pontinhos aqui, ó. Você termina isso ligando esses pontinhos. Passa um traço aqui, ó. Em matemática a gente chama isso aqui de reta, tá vendo? Beleza? A gente marcou aqui os pontinhos, né? Cada pontinho desse aqui a gente chama de par ordenado. Vai ver futuramente quando a gente for estudar melhor sobre plano cartesiano, vai estudar melhor sobre isso. Mas é um par ordenado, ou seja, 1 e o 10. Ó, caderno 10. Aí você junta, certo? Ó, eles com a retinha. Beleza? Aí, ó, lembra? Na outra aula a gente encontrou uma fórmula, né? Matematicamente, essa reta aqui, ela é representada por essa expressão. Ó. Y é igual a 10x. Beleza? É o que a gente viu no vídeo. Ok? Então tá vendo? Ó, outra maneira de a gente representar, se deparar com grandezas diretamente proporcionais é com um gráfico. E esse gráfico vai ter esse formato de uma reta. Beleza? Agora que a gente vai ver? A gente vai ver como é que funcionam as grandezas inversamente proporcionais. Então, temos aqui os dois formatos de tabela. E com o gráfico é basicamente a mesma coisa. Olha só. Então temos os eixos, a gente vai dividir eles, né? Espaçamentos iguais, vai colocar os números. Não vamos esquecer dos nomes dos eixos. Não pode, então tempo é o x, no caso aqui o tempo é o x, o eixo x, velocidade o y. Beleza? Aí você vai fazer a malhinha também. Lembre que, na verdade, não é obrigatório, mas fica mais fácil, né? Aí você vai também novamente, ó, você vai localizar. Ó, o 1 é o 200. Então, ó, o 1 ó, vai se encontrar com o 200 bem aqui, ó. Ó, um detalhe, ó. Na nossa tabela aqui, tá vendo que originalmente não tem um 150, que é entre o 200 e o 100? Não tem, mas eu coloquei para ficar mais interessante, entendeu? Poderia, né? Beleza? Aqui também, ó. Aqui não tem o 3, né? Mas aqui eu coloquei, ó. Ok? Eu posso? Posso. Então, ó, localizei o 1 e o 2, beleza? Agora eu quero o 2 e o 100, ó. O 2 e o 100 é bem aqui. O 5,
O 4 se relaciona com 50. Coloco bem aqui. Beleza? Aí, olha que legal. Olha só que legal. Você vê que não dá pra fazer uma reta, tá vendo? Daqui pra cá, ó, não pega os três, tá vendo? Ó, se eu colocar uma reta aqui, pega só esse aqui. Uma reta aqui só pega isso. E aqui só isso. Né? E aí? Será que eu errei? Não. Quer dizer o seguinte, que grandezas inversas não formam a reta. As grandezas inversamente proporcionais, ele forma essa curvinha aqui. Ó. Essa curva tem um nome, chama-se hipérbole. Né? Vocês vão estudar mais sobre isso em séries futuras. Lá no médio, estou fazendo uma faculdade aí de matemática, física, química, pela administração, bem. Enfim, mas essa reta aí representa a evolução, né, de grandezas inversamente proporcionais. Lembra, no outro vídeo, essa grandeza inversamente tem essa formulinha aí, ó. Y igual a 200 dividido por x, né? E algebricamente, ó que legal, algebricamente, essa curva aqui tem essa fórmula aqui. Beleza? Aí, ó. É importante isso aqui, tá? Agora, para finalizar, eu quero fazer algumas observações sobre grandezas. Ó, quero fazer aqui essa observação aqui. E você tem que reparar que nem todas as grandezas elas se relacionam diretamente ou inversamente proporcionais, tá? É importante a gente perceber. Ó, por exemplo, ó, a idade da pessoa e quantos que ela tem. São grandezas? São grandezas. Elas se relacionam? Sim, se relacionam, mas não proporcionalmente. Imagina uma criança com 10 anos tiver 15 quilos, posso garantir que com 20 anos, ou seja, o dobro, ela vai ter 30. Né? Uma criança com 10 anos tem 15. Então, com 20 ela tem 30? Não posso garantir isso. Né? Então, embora haja assim uma relação, mas não é proporcional. É a mesma coisa com a altura e a idade da pessoa, né? O lado do quadrado é a área, né? A gente vai ver isso futuramente melhor, mas o lado do quadrado, embora quanto maior seja o lado de um quadrado, sua área também vai aumentar, mas não é proporcionalmente assim, né? É proporcional, mas enfim, não é o quadrado, na verdade, né? Beleza? Então a gente tem que tem que entender isso, né? Nem todas as grandezas que se relacionam ou direto ou inversamente proporcionais. Beleza? Outra coisa interessante também é que, olha só, a gente tem que analisar com coerência os limites da proporcionalidade. Por exemplo, ó, provas corrigidas e o tempo. Imagina que um professor corrija 100 provas em 1 hora. Então quer dizer que em 2 horas ele vai corrigir 200? Então, não necessariamente, né? E a gente tem que considerar o desempenho, né? Como atividades humanas depende da capacidade física, não necessariamente funciona assim. É a mesma coisa, imagina 100 pedreiros constroem uma casa em 30 dias. Então quer dizer que vou fazer em 300 dias um pedreiro? Não, né? Então, assim, é aquela questão lá dos limites, né? E a gente tem que levar em consideração. Agora, por exemplo, vamos supor que fosse uma impressora imprimindo páginas, né? Nesse caso aí eu posso considerar. É diferente de professor corrigindo provas, né? Então, tem que analisar isso com calma. Beleza? E assim, a observação 3 aqui é mais assim, uma ênfase que eu quero dar a isso. Então, muitas grandezas se relacionam, mas não proporcionalmente. E é interessante a gente prestar atenção nisso, né? Por exemplo, o preço que você paga, né, por pegar um táxi. Né? O táxi ele cobra por distância.
vamos supor, né, quilômetros rodados. Mas não é proporcional. Não é diretamente proporcional ao à distância, né? Tem a questão da bandeirada, né? Tem tudo outras variáveis que a gente tem que analisar. Belezinha? Então, é isso. Eu acho que a gente já falou um bocado interessante sobre grandezas diretas e inversamente proporcionais. E é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo, tema. E com certeza a gente voltará no futuro falar sobre isso aqui. Beleza? É isso aí e até uma próxima.